Vamos resolver a questão 2 da componente química da prova exemplo 2010 para o concurso maiores de 23 anos Instituto Superior Técnico. Dissolveu-se 15 gramas de acetato de sódio, massa molar 82 gramas por mol, em 100 ml de ácido acético 1 molar e prefez o volume até 200 ml com água destilada. A solução final apresentou um pH de 4,85. Admitindo que o acetato de sódio e o ácido acético não sofrem qualquer reequilíbrio na mistura, indique qual a concentração em molaridades do acetato e do ácido acético na solução final. Ora, então queremos calcular a concentração do íon acetato e do ácido acético na solução final. E, portanto, nesta solução, dissolveram-se 15 gramas de acetato de sódio. Acetato de sódio é um sal muito solúvel, portanto, em solução, dissocia-se nos íons sódio e no íon acetato. E estes 15 gramas de acetato de sódio foram dissolvidos numa solução de ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco e, portanto, a sua ionização não é completa, encontra-se em equilíbrio. A sua base conjugada é o íon acetato. E, portanto, nós quando adicionamos acetato de sódio, vamos adicionar um dos produtos, vamos aumentar a concentração de um dos produtos da reação da ionização do ácido acético. Vamos aumentar a concentração da base conjugada do ácido acético. Ora, então vamos lá, vou fazer aqui uma tabelinha de equilíbrio para me ajudar a resolver este exercício. O nosso objetivo é calcular a concentração de íon acetato e a concentração de ácido acético no final, no equilíbrio. Ora, então a minha tabela, vou colocar, primeira linha, a quantidade inicial dos reagentes e dos produtos, a variação de quantidade, isto em mol, e as quantidades em equilíbrio dos produtos e dos reagentes. Aqui a água não me interessa. Então vamos lá ver qual foi a quantidade inicial de íon acetato que foi adicionada a esta solução de ácido acético. O acetato de sódio é um sal muito solúvel, o que significa que a quantidade de acetato de sódio que foi adicionada é igual à quantidade de íon acetato que foi originada da dissociação do sal. Então, posso dizer que a quantidade inicial de íon acetato é igual à quantidade inicial de acetato de sódio. Nós conhecemos a massa inicial de acetato de sódio, mas sabemos que a quantidade inicial é simplesmente igual à massa inicial a dividir pela massa molar do acetato de sódio. E, portanto, a massa inicial é 15 gramas. A massa molar 82 gramas por mol. Isto vai nos dar uma quantidade de 0,183 mol de acetato de sódio, que é igual às mols de íon acetato. Portanto, já posso pôr aqui na minha tabelinha de equilíbrio que no início vamos ter 0,183 mols de íon acetato. Portanto, e no início não temos ainda íon H3O+. Quantidade inicial de ácido acético. Vamos lá ver qual era a concentração inicial de ácido acético. A concentração inicial era 1 molar, 1 mol por litro. E nós tínhamos um volume de solução de 100 ml. Ora, então, a concentração é igual à quantidade dividida pelo volume. A concentração é 1 molar, portanto, 1 mol por litro é igual à quantidade de ácido acético inicial a dividir pelo volume de 100 ml, ou seja, 0,100 litros, o que significa que a quantidade inicial
de ácido acético é igual a 0,100 mol. Portanto, aqui vamos pôr 0,100 mol. Este equilíbrio, até se atingir o equilíbrio final, vai evoluir, vai ser favorecido o sentido direto da reação. Portanto, vão ser produzidos produtos da reação e reagir e vão-se gastar reagentes. E, portanto, vai ser consumida uma quantidade X deste reagente de ácido acético, vai-se formar uma quantidade X de íon acetato e uma quantidade X de H3O+. O que significa que no equilíbrio, em relação ao ácido acético, vamos ter a quantidade inicial de ácido acético menos a quantidade que reagiu. De íon acetato, vamos ter a quantidade inicial de íon acetato mais a quantidade que se formou. E de íon H3O+, vamos ter a quantidade inicial mais a que se formou, 0 mais X, dá simplesmente X. Portanto, nós queremos calcular a concentração em equilíbrio do ácido acético e do íon acetato. Conhecendo o valor de X, podemos tirar as mols em equilíbrio, a quantidade em equilíbrio, e depois com o volume da solução transformamos essa quantidade em concentração. Então temos que conhecer o valor de X. E vimos que o valor de X é igual à quantidade em equilíbrio de H3O+. E o que é que nós conhecemos de H3O+? Nós conhecemos o pH da solução. A solução final apresentou um pH de 4,85. E nós sabemos que a concentração de H3O+ é igual a 10 elevado a menos pH. O que significa que a concentração de H3O+ na solução final, no equilíbrio, é igual a 10 elevado a menos 4,85. Que dá 1,41 vezes 10 elevado a menos 5 mol por decímetro cúbico. Isto é a concentração, a minha tabela está em quantidades e nós sabemos que o volume da solução final é 200 ml, o que significa que a quantidade de H3O+ na solução final, a quantidade de equilíbrio de H3O+, tem que ser igual à concentração de equilíbrio de H3O+, que foi o que nós acabamos de calcular, vezes o volume da solução final. E, portanto, isto vai ser 1.412 vezes 10 elevado a menos 5, vezes o volume da solução final, que são 200 ml, 0,200 decímetros cúbicos. E, por isso, a quantidade em equilíbrio de H3O+, vai ser igual à concentração, vezes o volume. E dá-nos uma quantidade de 2,82 vezes 10 elevado a menos 6 mol. Então, se a quantidade em equilíbrio de H3O+ é este valor, e pela minha tabela a quantidade em equilíbrio de H3O+ é dada por X, eu posso concluir que X é igual a 2,85 vezes 10 elevado a menos 6 mol. Conhecendo o valor de X, posso calcular a quantidade em equilíbrio do ácido acético e do íon acetato. E, portanto, a quantidade em equilíbrio do ácido acético é dado por 0,100 menos X e, portanto, isto vai dar vai-nos dar muito, muito próximo da quantidade inicial, porque é um ácido fraco. Portanto, eu vou conservar estes algarismos todos. Mol. Enquanto que a quantidade em equilíbrio do íon acetato é dada por 0,183 mais X. Então, também vai dar
temos aqui a quantidade em equilíbrio do íon acetato, que é praticamente igual à quantidade inicial, pois a quantidade de ácido acético se ionizou até se atingir o equilíbrio foi muito pequenininha, porque isto é um ácido fraco, o ácido acético. Ora, já temos as quantidades em equilíbrio, vamos calcular as concentrações em equilíbrio. E, portanto, as concentrações em mol por litro, porque pedem-nos a molaridade, e, portanto, a concentração de ácido acético no equilíbrio tem que ser igual à quantidade em equilíbrio do ácido que nós acabamos de calcular, a dividir pelo volume final da solução. E, portanto, isto seria igual a 0,0. A dividir pelo volume final, que são 200 ml. E, portanto, 0,200 litros. E, portanto, dá 0,50 molar. Mol por litro. E a concentração de íon acetato no equilíbrio é igual à quantidade em equilíbrio do íon a dividir pelo volume final da solução, 0,200 litros, que dá 0,915 molar. E tínhamos aqui calculado então a linha A. B. Qual o valor da constante de equilíbrio ácido-base? Ora então, queremos calcular a constante de equilíbrio deste equilíbrio, queremos calcular o Ka do ácido acético. Ora, e portanto, Ka, a constante de equilíbrio da ionização deste ácido, é a constante de equilíbrio deste equilíbrio químico, portanto, constante de equilíbrio em cima vamos ter a concentração dos produtos da reação, vamos ter a concentração de íon acetato, que é a base conjugada do ácido acético, em equilíbrio, vezes a concentração de H3O+, em equilíbrio, a dividir pela concentração do ácido acético em equilíbrio. Portanto, sabemos que a água não entra no cálculo da constante de equilíbrio desta reação. Então, o Ka, concentração de equilíbrio do íon acetato, acabamos de calcular na linha anterior, 0,50 molar, 0,50 vezes concentração em equilíbrio de H3O+, é 10 elevado a menos pH, é 1,4. Também calculamos na linha anterior, 1,412 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro, a dividir. Então, mas eu enganei-me aqui, pus a concentração do ácido acético em vez de ser a concentração do íon acetato. A concentração do íon acetato é 0,9115. E aqui em baixo é que aparece a nossa concentração do ácido acético, que é 0,50. Ora, e portanto, a nossa constante de equilíbrio vai ser 2,58 vezes 10 elevado a menos 5. Portanto, não tem unidades. Tínhamos calculado aqui a constante de equilíbrio.